Hail the King, capítulo 436. A rainha. Angela, você está bem? Emma sentiu a ansiedade dela e perguntou com preocupação. Eu preciso subir na parede de defesa, eu preciso ir para o portão oeste. Alexander. Eu preciso vê-lo lutar. Angela sentiu um medo sem precedentes quando saltou para as costas de Black. Ela agarrou a juba no pescoço de Black e disse algo no ouvido do grande cachorro preto. O Black Tornado, que estava relaxando ao som, instantaneamente abriu seus olhos enormes e correu em direção ao portão oeste depois de saltar sobre as paredes ao redor do pátio. O vento agitou as bordas do vestido branco de Angela, e suas longas botas e belas pernas foram expostas. Alexander, espere por mim. A garota sentou-se firmemente nas costas de Black quando a preocupação apareceu em seus olhos. Ela nem tentou ajeitar o cabelo, estava tremulando loucamente ao vento. Nesse momento, uma expressão preocupada apareceu no rosto de Emma como se entendesse alguma coisa. Black foi extremamente rápido. Como um traço de relâmpago, ele avançou pelas ruas e passou rapidamente por prédios e estátuas. Toda vez que saltava para frente, viajava mais de 40 metros. No entanto, a menina de costas não sentiu nenhum aspecto desconfortável. A aparição e a velocidade de Black causaram um distúrbio na cidade. Um homem robusto de pele escura estava andando com uma jovem bonita na rua principal, e aquele homem de repente sentiu algo quando olhou para cima. Ele viu Black correndo por ele enquanto deixava uma série de imagens no ar, e ele gritou: aquele! Ah! É a montaria do rei Alexander! Quem é aquela garota linda de vestido branco nas costas? Embora ele só a visse por meio segundo, ele ainda estava comovido com a beleza dela. Era bem conhecido na cidade que o rei de Chambord tinha uma besta demoníaca negra que era inteligente. A menina bonita ao lado deste homem de repente colocou a mão em seu coração enquanto franzia a testa. Com uma expressão confusa, ela agarrou o braço do homem e perguntou: Emile, meu coração está doendo. É estranho, de alguma forma, eu pareço ter sentido o humor ansioso daquela garota. A batalha começou. Aquele homem durão de pele escura esfregou a cabeça da menina e disse: Jéssica, vá para o grupo mercante Soros você mesmo. Como guarda de Sua Majestade, tenho que estar perto dele para protegê-lo. Depois que ele disse isso, ele correu na direção do portão oeste. Emile. Irmão, tenha cuidado. Jéssica colocou as mãos ao redor de sua boca para amplificar sua voz. Depois de ouvir sua irmã chamando de irmão pela primeira vez, Husky sorriu brilhantemente enquanto acenava para ela e continuava a avançar para o portão oeste. Como você se atreve a atacar Sua Alteza? Drogba viu isso e gritou com raiva, e seu grito alto chocou aqueles guerreiros no ar. Ah! Os nobres e seus guardas estavam com medo. Todos sabiam que Drogba era subordinado do rei Alexander, portanto, eles perceberam que a frase Sua Alteza significava que essa garota na besta demoníaca negra era a esposa do rei Alexander. Depois que eles perceberam isso, todos se ajoelharam para se desculpar. Black deitou na parede da defesa obedientemente. Angela nem se deu ao trabalho de olhar para os nobres enquanto corria para a beira da parede de defesa com uma expressão ansiosa no rosto. Ela agarrou a meia e imediatamente viu Faye que estava rugindo e usando suas habilidades enquanto ele estava coberto de sangue. O rosto de Angela empalideceu instantaneamente quando ela ofegou.
Embora o homem no campo de batalha estivesse coberto de sangue e outros não pudessem ver seu rosto, Angela sabia que ele era Fei. Logo, essa garota viu Helena, que estava usando tudo o que tinha para curar Fei, e seus olhos escureceram um pouco. Neste momento, ela teve muito inveja dessa valquíria. A garota realmente queria pular da parede de defesa, para que ela pudesse estar perto de seu amado, assim como Helena. Mesmo que ela morresse ali, ela estava disposta a fazê-lo. No entanto, sua consciência a deteve. Ela sabia que isso não ajudaria Fei, e ela se tornaria um fardo. Pela primeira vez, Angela se arrependeu de não cultivar energia guerreira ou energia mágica. Não se preocupe, Angela. Confia nele. Uma mão quente acariciou seu ombro, e o coração tenso de Angela relaxou um pouco. A única pessoa que poderia acalmar a futura rainha era Frank Lampard. Tio Lampard. Angela murmurou com preocupação em seus olhos. Confie nele. Angela, ninguém pode derrotar Alexander. Ele é o rei de Chambord e será o rei do mundo. Disse Lampard confiante e sinceramente. Angela assentiu. De repente, ela pensou em alguma coisa. Ela juntou as mãos e fechou os olhos enquanto começou a rezar o mais sinceramente possível. Os ruídos feitos pelos soldados, os barulhos de vento do Virvim, e os barulhos das agitadas bandeiras ao vento, gradualmente, todos os ruídos desapareceram, e a única coisa que Angela podia ouvir era ela mesma e sua alma dizendo a Alexander: aguente firme. Você pode vencer. Você vai ganhar. O vento agitou seu vestido branco e longos cabelos negros, e essa cena foi linda. Muitas pessoas na parede da defesa olharam para essa garota e pensaram: então, o comandante da legião, Rei Alexander, tem uma esposa tão bonita e prestigiosa. Talvez apenas uma garota deusa como ela seja digna do belo e poderoso Rei Alexander. A enorme mão invisível moveu-se lentamente em direção a Fei. Como o movimento da roda do destino, era lento mas irreversível. Com uma força destrutiva, aproximava-se cada vez mais de Fei. Era óbvio que o Homem de Vermelho estava tentando usar esse método para destruir lentamente a confiança de guerreiro de Fei. Ele estava planejando usar essa tática lenta, mas impiedosa, para esmagar Fei, o pilar espiritual dos moradores da Cidade das Duas Bandeiras. Fei continuou recuando. Agora, ele estava a menos de 10 metros da muralha de defesa da cidade. Suas pernas já haviam cavado 2 trilhas profundas com mais de 400 metros de comprimento. O sangue continuou a escorrer de seu corpo. Sob essa enorme pressão, o poder destrutivo daquela mão invisível, o poder de cura da poção de rejuvenescimento total e a energia que Helena usava em seu corpo no campo de batalha. O corpo de Fei continuou a quebrar e curar, se não fosse pelo corpo do bárbaro nível 99, qualquer outro guerreiro de nível estelar teria morrido. Mesmo sendo esse o caso, Fei protegeu Helena, que já estava gravemente ferida. Atrás dele quase assumiu toda a pressão daquela mão. Os dragões prateados de metal feitos de energias da espada de Virvin continuaram a atacar aquela enorme mão. O único problema era que sua eficácia estava diminuindo. Qualquer um podia sentir que o poder naquela mão invisível estava aumentando a cada segundo. Ha 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 ha. O riso alto do rei soou e ressoou no campo de batalha. De repente, uma energia vasta e sagrada precipitou-se da parede de defesa. Era tão poderoso e tinha um sentimento antigo que fazia as pessoas se sentirem como se um deus tivesse aparecido neste mundo. Esta energia brilhante e suave caiu da parede da defesa e entrou no corpo de Fei enquanto as outras pessoas na área tremiam de medo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 437.
Mestre misterioso. Isso! Fei instantaneamente sentiu essa energia. Estava extremamente quente como se fosse o beijo e a carícia de um ente querido. Essa energia fluiu em seu corpo, e a dor que ele estava experimentando de seu corpo quebrando e se recuperando desapareceu. Ao contrário da energia guerreira e da energia mágica, embora essa energia não fosse limitada, era de maior qualidade. Fei até sentiu que a qualidade dessa energia era ainda maior do que a energia da enorme mão que estava vindo para ele. Neste momento, parecia que uma semente que estava dentro de seu corpo estava crescendo lentamente e formando um broto. Sob o empoderamento dessa energia, a situação tomou um rumo inesperado. Como se um porco visse um dragão sagrado, a mão enorme que estava dominando Fei começou a hesitar e não se atreveu a avançar mais. Todos ficaram surpresos na parede de defesa da cidade das duas bandeiras. Aquela luz prateada escorria da parede da defesa e entrava no corpo de Fei, e a origem dessa luz prateada era a Rainha Ângela, que não tinha nenhuma energia guerreira ou energia mágica. Embora essa luz fosse fraca, era majestosa e indefensável. Como se um deus aparecesse, uma pressão aterrorizante apareceu e fez todos quererem se ajoelhar e adorá-la. Todos abaixaram a cabeça, eles sentiram como se seriam culpados se olhassem para essa garota pura de branco. Seria ofensivo para os deuses. Ângela! Uma emoção complexa apareceu nos olhos de Lampard. Quando ele olhou para a luz prateada que jorrava do corpo de Ângela, ele sentiu que aquela garota era familiar, mas estranha para ele. Memórias de mais de 20 anos atrás inundaram os selos e entraram em sua cabeça, e ele não podia fazer nada sobre isso. Essa garota na frente dele parecia uma deusa, e assim como fez aquela garota de 26 anos atrás. Todos ao redor da rainha de Chambord se ajoelharam. Isso como? O poder dos deuses. Aquele homem de vermelho em pé no topo da colina de areia gritou de surpresa, sua personalidade fria e composta foi destruída. Modok e Firenton, que estavam de pé atrás de seu mestre, ficaram surpresos com aquela luz prateada aparecendo na parede da defesa, mas sentiram como se seus corações tivessem sido martelados depois que ouviram o grito de seu mestre. Com as bocas abertas, suas expressões pareciam estranhas. Foi a primeira vez que viram o mestre se comportando assim, mesmo quando o rei de Chambord criou numerosos dragões de prata metálicos usando energias de espada pura, seu mestre não ficou tão surpreso. O poder dos deuses. Será que um deus está se escondendo na cidade das duas bandeiras? Modok e Firenton pensaram que não podiam acreditar em seus ouvidos. O homem de vermelho estremeceu levemente quando ele murmurou para si mesmo em uma voz que só ele podia ouvir, interessante, sendo capaz de invocar o poder que só os deuses poderiam controlar como mortal. Quem é essa garota? Poderia ser, como isso é possível? Pena que há um limite para quanta energia ela poderia convocar, e ela não é páreo para mínimo. Se ela ficar mais forte, ela seria um problema para mim. Ótimo! Vou matá-la agora para eliminar o risco. Depois de decidir, o homem de vermelho deu um passo à frente novamente. No entanto, o ambiente mudou devido ao seu pequeno movimento. A enorme mão que estava a mais de 1000 metros de distância dele, de repente, tinha uma chama vermelha de energia acesa, e instantaneamente avançou rapidamente. Ao contrário de antes, parecia que esse homem de vermelho estava planejando destruir o muro de defesa da cidade das duas bandeiras, assim como as pessoas em torno dele, como Fei e Ângela. O rosto de Fei mudou de cor quando ele se sentiu amargo. Uma mudança mística estava acontecendo em seu corpo, e ele estava se elevando e avançando em níveis. Um misterioso caminho de cultivo estava lentamente se revelando na cabeça de Fei, e essa semente estava crescendo e engrossando rapidamente no corpo de Fei. As duas nuvens de essência dourada que Fei obteve depois que ele derrotou os anciões Talik e Koalik estavam escondidas em seu corpo antes, mas agora elas estavam sendo estimuladas e estavam sendo sugadas pelos ossos e músculos de Fei.
Enquanto todas essas mudanças estavam acontecendo, Fei percebeu que ele não podia mover seu corpo, ele não conseguia nem mesmo invocar o portal de teleporte e entrar no Diablo World para evitar o ataque. Aquela mão enorme estava vindo para ele impiedosamente. Mesmo aquela misteriosa luz de prata saindo do corpo de Angela nem sequer poderia defender contra esse ataque. Aquela luz prateada começou a se dispersar, e o sangue escorrendo dos lábios de Angela manchou a área do peito de seu vestido branco. Neste momento, esta situação era extremamente perigosa. Enquanto todos estavam assistindo, Fake poderia morrer sob este ataque, algo chocante aconteceu. Uma onda de energia mágica elemental da Terra apareceu como se houvesse uma tempestade no deserto, e todos os elementos da Terra na área voaram para o céu. As chamas de energia amarela cobriram instantaneamente o sol brilhante do céu, e as nuvens se juntaram e formaram um vasto vórtice de nuvens. Antes que alguém pudesse reagir, um enorme pilar amarelo que parecia uma varinha mágica se estendia do vórtice. Esta colossal varinha mágica parecia um galho de árvore seco que foi ampliado muitas vezes, e algumas pessoas sentiram que ainda podiam ver as rachaduras e galhos menores nesta varinha mágica. Várias runas mágicas amarelas circulavam essa varinha mágica, e parecia que essa varinha mágica estava se movendo lentamente. No entanto, foi capaz de bloquear essa enorme mão antes que pudesse causar algum dano real. Naquele momento, muitas pessoas fecharam os olhos. Quando os dois poderosos ataques colidiram, eles pensaram que haveria ondas de energia destrutivas e energias residuais voando por aí. Contudo, apenas o vento soprava levemente através deles, e as ondas de energia aterrorizantes e tempestuosas não apareceram. Dezenas de milhares de soldados e comandantes de ambos os lados lentamente abriram os olhos. A 40 metros da cidade das duas bandeiras, a enorme mão que tinha um vago clarão vermelho e quase destruiu a cidade das duas bandeiras colidiu em uma varinha mágica colossal. Não havia ondas de energia se expandindo para fora. Em vez disso, como dois fantasmas, eles desapareceram lentamente depois de colidirem um com o outro. Parecia que eles nunca existiram antes. No momento seguinte, todos os fenômenos naturais desapareceram e o sol reapareceu no céu. Se não houvesse elementos de fogo e elementos de terra no ar, as pessoas sentiriam como se estivessem sonhando. Eremita da Montanha de Neve, por que quer matar um Júnior? Uma voz profunda e grossa soou do interior da cidade das duas bandeiras, e essa voz majestosa foi claramente ouvida em todo o campo de batalha. Ele era um mestre. Este homem estava escondido na cidade das duas bandeiras, e ninguém o descobriu de antemão. Neste momento crítico, ele mostrou-se e salvou Fei, bem como a cidade das duas bandeiras. Eu só quero ensinar-lhe uma lição. O discípulo da grande montanha de neve não pode ser envergonhado assim. Aquele homem de vermelho respondeu, e todos na área ouviram alto e claro, bem como se fosse o toque de um grande sino. Deixe os juniores cuidarem dos assuntos por si mesmos. Aquela majestade e voz poderosa soou novamente dentro da cidade das duas bandeiras. Houve um momento de silêncio. Ninguém sabia no que o homem de vermelho estava pensando. Por um momento, o único som que pôde ser ouvido foram os ruídos agitados das bandeiras. O silêncio parecia mortal e aterrorizante. Ao lado da cidade das duas bandeiras, os olhos de Fei estavam ficando cada vez mais brilhantes. Ele podia sentir que as mudanças únicas e místicas ocorridas em seu corpo estavam se aproximando do fim. Todos os ferimentos em seu corpo foram curados, e seu corpo estava ainda mais forte agora, como se ele tivesse renascido. Na verdade, seu corpo parecia feito de aço, já que era duro e robusto. Depois de meio minuto, aquele homem de vermelho se virou e caminhou em direção às tendas não muito longe dele. Ninguém podia ver seu rosto, mas todos podiam imaginar que seu humor não estava tão calmo quanto parecia. Era óbvio que esse homem de vermelho estava com um pouco de medo desse misterioso mestre.
Talvez ele não achasse que era o melhor momento para lutar com esse misterioso mestre, parecia que ele estava esperando por algo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 438. Inconsciente. Depois de ver que seu mestre entrou na tenda limpa que Fairenton preparou para ele, Modok e Fairenton se entreolharam com preocupação em seus olhos. Ficou claro que o misterioso mestre que acabará de se mostrar chocou os dois jovens de Jax. Há um mestre mago do lado de Zenith. Ele é um grande obstáculo no caminho de Jax. Fairenton pensou. Ele estava planejando conquistar a cidade das duas bandeiras hoje, mas isso parecia uma piada agora. Passe minha ordem. Recue os acampamentos por 1,5 quilômetros. Fairenton suspirou e terminou o cerco de hoje. Todos os comandantes e soldados nem sequer pensaram em duvidar desta decisão. Afinal, o que aconteceu hoje estava além de seus níveis. Mesmo que eles fossem ferozes e destemidos, eles sabiam que a cidade na frente deles não poderia ser conquistada por eles sozinhos. A longo e profundo som da corneta soou, e as formações de soldados de Jax recuaram e voltaram como ondas na praia. Apenas alguns soldados foram deixados no campo de batalha para identificar os cadáveres dos soldados de Jax e mover seus corpos para um carrinho. Eles recuaram. Os invasores de Jax recuaram. Alguém gritou na parede de defesa da cidade das duas bandeiras, e todos seguiram e aplaudiram. Todos os soldados de Zenith se sentiram como se tivessem sobrevivido a um desastre. As sequências de eventos que ocorreram estavam além de sua compreensão, eles nunca tinham visto nada assim antes. A mentalidade inflexível do comandante da legião, Rei Alexander, a enorme mão que estava chegando na cidade com o poder indefensável, e a enorme varinha mágica que apareceu no céu, tudo isto era chocante e surpreendente aos olhos dos soldados normais. Voxos! Voxos! Quando chamas de energia guerreira apareceu, vários guerreiros pularam da muralha de defesa que tinha mais de 200 metros de altura e correram para Fei, que estava coberto de sangue. Comandante de legião, você está bem? Sua Majestade, estamos aqui. Pessoas como Sek, Drogba e Ribre correram e queriam apoiar a Fei. Neste momento, um leve barulho de craque soou. Fei, que parecia estar em um casulo de sangue, de repente moveu seus braços, e as grossas camadas de sangue seco estalaram e revelaram um poderoso corpo embaixo dele. Aquele corpo musculoso parecia perfeito. Depois de uma rajada de chamas, uma armadura mágica apareceu em Fei. Parecia que ele renascera, como sua pele estava lisa e ele parecia enérgico. Não se preocupe comigo. Passe a minha ordem. Diga aos soldados para sair e recolher os cadáveres dos nossos homens. O status atual de Fei acalmou muitas pessoas. Quando Fei foi gravemente ferido, eles sentiram como se seu mundo estivesse em colapso. Agora, desde que Fei parecia bem, todos os seus pensamentos foram limpos. Quando os comandantes começaram a passar a ordem de Fei, os soldados pularam da muralha de defesa com a ajuda de cordas e começaram a recolher os cadáveres de seus companheiros. Este foi o período mais pacífico durante a guerra. Centenas de soldados de ambos os lados se misturavam enquanto procuravam os cadáveres de seus companheiros. Quando eles às vezes olhavam para seus inimigos, não havia intenções assassinas em seus olhos. Era uma tradição antiga no continente Azera, onde as partes adversárias não entrariam em lutas neste período de tempo após a batalha. Fei caminhou rapidamente em direção a Helena. Assim que ele tocou o ombro de Helena, a garota que não recuou quando enfrentou aquela grande pressão e golpe de repente desmoronou. Fei ficou chocado quando ele rapidamente segurou Helena, e ele só sentiu uma vaga energia vital. Helena, o que está acontecendo? Aguente firme. O medo atingiu o coração de Fei.
Ele rapidamente pegou uma garrafa de poção de rejuvenescimento total e derramou levemente na boca de Helena. Ao mesmo tempo, ele mudou para o modo paladino. A chama de energia dourada em torno dele queimou e correu para o corpo de Helena continuamente. Como Fei usou a habilidade oração, o anel de batalha de ouro sob seus pés brilhou intensamente. Nesse momento, suspiros soaram na parede da defesa. Sua Alteza, o que está acontecendo? Ângela, acorde. Sua Majestade. A rainha Ângela, Sua Alteza, desmaiou. Fei ficou chocado novamente. Ele voltou para o modo bárbaro e usou a habilidade salto para pular na parede de defesa com Helena em seus braços. Quando ele viu Ângela, seus olhos se abriram amplamente. Mais da metade do vestido branco de Ângela estava manchada pelo sangue que escorria de seus lábios e seu rosto empalideceu. No momento, ela estava sendo segurada por Lampada e sua respiração estava fraca. O que está acontecendo? Por que Ângela está aqui? Como ela se machucou? Gritou Fei. Quando ele estava passando por essa mudança mística, ele não sabia o que estava acontecendo na parede da defesa, e ele não sabia que o poder misterioso estava vindo de Ângela. Rápido! Alexander, salve Ângela primeiro. Podemos conversar sobre as outras coisas depois. Disse Lampada com uma expressão ansiosa no rosto. Ele era a pessoa que costumava ser a mais calma. Cidade das Duas Bandeiras, na mansão do prefeito. Na frente do prédio principal que ficava atrás de muitas outras estruturas, Fei andava de um lado para o outro repetidamente enquanto ele parecia agitado. Ele às vezes esfregava as mãos e às vezes cerrava os punhos. Espíritos assassinos brilhavam em seus olhos e ele estava muito ansioso. Em apenas meia hora, muita barba havia crescido no rosto de Fei, e ele parecia ter envelhecido mais de 100 anos. No momento, todos os oficiais de alto escalão da Cidade das Duas Bandeiras estavam no pátio em que Fei estava. Com preocupação em seus rostos, eles olharam para o comandante da legião que estava em um estado muito negativo e suspiraram. Eles não sabiam o que fazer ou o que dizer. Vocês devem retornar às suas posições pré-designadas. Os invasores de Jax podem atacar novamente. Fei acenou com a mão ansiosamente e disse a todos para deixar a área. Sua Majestade, Helena e Ângela Sua Alteza vão se recuperar com certeza, todos disseram em uníssono enquanto se ajoelhavam. Depois que eles oraram rapidamente, eles saíram em silêncio. Vitória estava usando o mesmo estilo de vestido que Fei projetou para Ângela. Era simples e a parte inferior do vestido cobria até os joelhos. Mesmo que não fosse muito revelador, ainda enfatizava a figura da princesa caída. Um par de botas de batalha femininas modificadas enroladas em torno de suas pernas, e sua cintura esbelta parecia sexy. Ela colocou a cabeça para fora da porta do prédio. Ela deliberadamente parou por um segundo quando viu o agitado Fei e disse: Sua Majestade, você pode entrar agora. Ah! Como foi? Como elas estão? O que a cara disse? Como se ele visse seu salvador, ele correu e perguntou em voz alta enquanto agarrava as mãos de Vitória. Ah! Dói! Vitória gritou enquanto quase chorava. O rei era muito poderoso, e ele agarrou as mãos de Vitória subconscientemente sem controlar sua força. Fei congelou por um segundo. Depois, ele franziu a testa, soltou as mãos de Vitória e correu para o prédio principal sem dizer uma palavra. Vitória ficou muito brava. Você me tocou de forma inapropriada. E qual foi essa expressão? Por que você franziu a testa? Eu fiz alguma coisa para você. Ela pensou quando se virou e olhou para as costas de Fei. Mesmo que ela estivesse um pouco chateada e suas mãos que foram agarradas por Fei estivessem queimando, ela ficou um pouco tocada. Se um dia um homem me tratar como este rei de rosto sombrio trata Ângela e Helena, eu provavelmente seria comovida e me apaixonaria. Ela pensou, claro, esse homem tem que ser tão poderoso e corajoso quanto esse rei de rosto sombrio. Não,
ele tem que ser melhor do que esse rei de rosto sombrio. Sua exigência parecia muito alta para obter. Dentro do prédio principal. Eu fiz inspeção em ambas, e elas desmaiaram devido ao mesmo motivo. Elas esgotaram muito de sua energia vital e energia da alma. Sacerdotisa Cara suspirou e continuou: no entanto, elas não estão com a vida em risco atualmente. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 439. Por Luan King. 2 métodos. Atualmente. Fei pegou a palavra-chave. Sim. Suas funções corporais ainda estão em funcionamento, mas não podem comer e fazer outras coisas enquanto estão inconscientes. Se elas não acordarem logo, elas podem estar correndo risco de vida. O dano que seus cérebros e órgãos internos podem sofrer. Quando a Cara disse, uma expressão séria que Fei nunca viu apareceu em seu rosto. Eu tenho que admitir que você tem muita sorte, Sr. Fei. Ambas estas lindas garotas estão dispostas a queimar suas energias vitais para você. Você deve encontrar uma cura em 30 dias, ou você pode se arrepender de vir para a cidade das duas bandeiras para o resto da sua vida. Ela continuou. Fei cerrou o punho com força, e ele nem percebeu que as unhas dele perfuravam sua pele. Ele olhou para cima e perguntou sinceramente: como posso salvá-las? Você deve saber uma maneira, certo? Existem 2 métodos. Primeiro de tudo, você pode encontrar a pura pedra da alma e acordá-la usando a energia da alma nela. A Cara acenou com a cabeça e continuou: este é um método mais fácil. Se um anjo em Diablo Old estiver disposto a ajudá-lo, essas duas garotas também serão salvas. Fei automaticamente ignorou a segunda parte da sentença de Akara. Os anjos em Diablo Old eram todos NPCs maçantes, e ele não podia confiar em falar com eles e pedir-lhes ajuda. Ele assentiu e perguntou: Pedra da Alma. O que é isso? Onde posso encontrá-la? Akara olhou para Fei por um tempo em silêncio antes de ela lentamente dizer: se eu não me lembro errado, o outro nome para Pedra da Alma é Worldstone e Pedra do Mundo. Worldstone. Fei gritou de surpreso. Uma expressão feliz instantaneamente apareceu em seu rosto. Se ele tivesse apenas que pegar o Worldstone, então era muito possível. Ele só tinha que entrar no Diablo Old e matar o chefe final, Baal, na Câmara Worldstone no modo normal, e ele seria capaz de obter o Worldstone. Para Fei, derrotar e matar Baal não era difícil, era só uma questão de tempo. Sr. Fei, eu sei o que você está pensando. No entanto, a Worldstone no Diablo Old já está manchada pelo poder do inferno. Mesmo que você consiga, usá-lo diretamente pode prejudicar Angela e Helena de alguma forma desconhecida. Eles podem até cair e se tornarem demônios. A Cara disse de repente. Isso, há uma maneira de purificar as manchas na Worldstone, certo? Fei perguntou. Seu fio de esperança afundou rapidamente logo depois que apareceu. Talvez haja um caminho. Caim e eu descobrimos e decodificamos muitas coisas interessantes da misteriosa sala de pedra que você descobriu no saguão subterrâneo de São Petersburgo. Se algumas de nossas descobertas realmente funcionarem, poderemos purificá-lo. Uma luz louca brilhou nos olhos da sacerdotisa Cara quando ela disse isso. O que você descobriu? Fei estava animada novamente, ele sentiu como se estivesse em uma montanha russa emocional. Podemos conversar sobre isso mais tarde, é difícil explicar em pouco tempo. Você precisa primeiro obter o Worldstone manchado. Sr. Fei, lembre-se que o tempo está se esgotando. A Cara se levantou e apontou para um espaço vazio. Quando um portal azul apareceu, ela disse a Fei: eu preciso voltar e organizar todas as descobertas com Caim.
Se você colocar as mãos na Voldstone manchada, venha nos encontre naquela misteriosa sala de pedra. Depois que ela disse isso, ela entrou no portal e desapareceu quando os barulhos soaram. Voldstone, hein? Fay murmurou quando uma expressão firme apareceu em seu rosto. Ele então caminhou lentamente para a cama e sentou-se na borda. Enquanto ele levemente acariciava os belos rostos das duas meninas que pareciam estar em sono profundo, ele jurou em sua mente: minhas amadas, vocês duas quase sacrificaram suas próprias vidas jovens e bonitas por mim. Portanto, não importa o que for preciso, eu vou conseguir a Voldstone purificada para te salvar. Baal. Prepare-se para morrer. Alexander, Angela vai ficar bem, certo? Emma olhou para Fay com lágrimas nos olhos quando perguntou com uma voz vulnerável: e Helena, ela vai ficar bem também, certo? Fay deu um tapinha na sua cabeça e limpou as lágrimas do seu rosto enquanto ele se forçava a mostrar um sorriso. Ele disse devagar e com firmeza: confie em mim, Emma. Não há nada que eu, Alexander, não possa fazer. Mesmo que os deuses queiram levá-las, eu as recuperarei à força. Nada pode nos impedir de viver felizes para sempre. Enquanto ele olhava para aquele rosto jovem e enfraquecido, Fay repentinamente pensou em quando ele chegou a este mundo pela primeira vez. Naquela época, essa Loli era um pouco mal com ele e tinha a guarda alta ao seu redor. Ela era ingênua, mas um pouco preocupada, já que ela e Angela confiavam uma na outra para sobreviver no frio palácio de Chambord e cuidavam do Alexander idiota, apesar do quanto era difícil e das zombarias que os outros mostravam. Para esta menina, Angela era sua irmã mais velha, e ela não podia viver sem ela. Por um longo tempo, esta menina com sadas no rosto tinha estado ao lado de Angela e cuidou de Fay em silêncio, e Fay acabou de perceber que ela cresceu muito. Mesmo que essa garota ainda fosse fofa, e seus olhos estivessem claros como sempre, ela estava mais calma e mais valente. Eu confio em você, Alexander. Emma mostrou um sorriso corajoso enquanto enxugava as lágrimas. Ela disse em voz alta: eu acredito que você vai salvar Angela. Você me prometeu na muralha de defesa de Chambord que cuidaria dela para sempre e nunca a deixaria ser prejudicada. Fay assentiu. Ele se virou e disse para as 4 empregadas domésticas: Spring, Summer, Autumn e Winter, antes de eu voltar, por favor, cuide bem de Angela e Helena com Emma para mim. Certifique-se de seguir as instruções de alimentação e cuidados da sacerdotisa Cara. Como você desejar, Sua Majestade. Sua Alteza Angela e a Senhora Helena nos trataram como irmãs, e nós cuidaremos delas com certeza. Depois de ouvir as palavras de Fay, todas assentiram e responderam com lágrimas nos olhos. As 4 empregadas foram todas salvas por Fay e criaram um forte vínculo com as duas garotas. Ok, obrigado. Fay assentiu e saiu do prédio. Depois que ele saiu, ele ordenou que os que chamasse guerreiros de Chambord, como Lampard e Torres. Eu vou estar ocupado por um tempo. Tio Lampard, por favor, guarde este prédio com cuidado com nossos homens quando eu partir. Sem a minha permissão, ninguém está autorizado a chegar a 10 metros do edifício. Qualquer pessoa que desobedecer esta ordem será executada no local, não importa qual é a sua identidade. Como você desejar, Sua Majestade. Lampard assentiu e respondeu. Depois que Fay pensou mais um pouco, ele disse: Peter, pegue 30 cavaleiros do Zodíaco e 500 soldados de elite. Proteja todas as entradas da mansão do prefeito e não deixe ninguém entrar. Sec assentiu e seguiu a ordem de Fay. Sua Majestade, aquele misterioso mago. Lampard hesitou um pouco e lembrou a Fay. Se não fosse pela ajuda do misteriosa do mago, o rei poderia ter morrido no campo de batalha, e a cidade das duas bandeiras teria entrado em colapso. O poder daquele homem de vermelho era demais, e esse misterioso mago também demonstrou o poder que poderia virar uma guerra. A enorme varinha mágica que se estendeu das nuvens era muito poderosa, e ignorar um misterioso mago como aquele na cidade poderia ser problemático.
Fei pensou sobre isso e balançou a cabeça ao dizer: não há necessidade. Desde que ele nos ajudou hoje, ele deve ser um amigo e não um inimigo. Eremitas como ele não devem gostar de ser incomodados por outros, então vamos tratá-lo como se nada tivesse acontecido. O afiado sentindo do bárbaro nível 99 de Fei lhe disse que o misterioso mago não representava nenhuma ameaça. Fei entrou em um prédio lateral na mansão do prefeito e abriu um portal. Ele iria entrar no Diablo World e matar o chefe final, Baal, o mais rápido possível para conseguir a Worldstone. Worldstone Keep, no cume do Monte Arrear. Quando Fei entrou no primeiro nível do Worldstone Keep, todos os demônios de alto nível que ele e Helena mataram antes foram atualizados, e estavam lá novamente. O poder maligno manchou o majestoso palácio, e os demônios estavam por toda parte. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 440. A armadura sagrada. Fei estava usando a melhor armadura que ele poderia comprar do NPC em Arrogata. Embora fosse apenas um item de nível 5, oferecia uma boa defesa. Com as duas espadas Bulkatos Children em suas mãos, nenhum dos demônios do palácio poderia se defender dos ataques de Fei. Desde que ele estava em uma crise de tempo para salvar as meninas, o rei não tentou reservar sua mana. Enquanto ele bebia poções de mana, ele usou o Virvin continuamente. Por um momento, as energias da espada estavam voando por toda a parte. Sob o poder do bárbaro nível 99, Virvin estava sendo realizado em um nível extremamente incrível. As energias da espada que eram invisíveis agora se voltaram para a cor prata, e elas cortaram tudo na frente de Fei. Quando os poderosos demônios atacaram em Fei, todos foram mortos como a colheita sob a foice de um fazendeiro. Na frente do Rei Furioso, esses demônios não tinham chance de ganhar. Em menos de meia hora, Fei chegou ao terceiro nível do Worldstone Keep, Trono da Destruição. Este era o lugar onde o chefe final, Baal, estava localizado. Em um enorme altar feito de numerosos ossos rachados e sangue seco, o chefe final, Baal, que parecia uma combinação de aranha e polvo, estava sentado ali. Seu corpo enorme que tinha mais de 20 metros de altura abriu sua boca grande e aterrorizante riu. Atrás dele, havia um vazio que tinha uma tonelada de energia vermelha e sangrenta saindo dela, parecia que era uma cachoeira da morte. No entanto, Fei sabia que esse Baal era apenas uma imagem espelhada de si mesmo, não era o Baal real. Assim como Fei se lembrava do jogo em sua vida anterior, uma nuvem de fogo vermelho saia da boca de Baal toda vez que ria. Era uma maneira de invocação de demônios. Quando as nuvens de fogo vermelho chegaram ao chão, eles se transformaram em centenas de demônios. Havia todos os tipos de demônios. Demônios poderosos de todos os mapas como o acampamento dos trapaceiros e a Rogata apareceram, e eles atacaram Fei com armas afiadas e armaduras grossas. No entanto, o rei estava ainda mais frenético do que eles. Virvin! Show! 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 Enquanto o rei rugia, sua voz cobria os gritos vindos dos demônios. A tempestade de espadas de prata cobriu o palácio inteiro, vários sangues coloridos que tinham fortes efeitos de corrosão formaram uma lagoa, e os demônios morreram no próprio sangue deles. No final, a velocidade de invocação de Baal não foi tão rápida quanto a velocidade de matança de Fei.
Fei sentiu claramente que uma tonelada de pontos de experiência fluía em seu corpo quando ele sentiu uma energia quente. Normalmente, esses pontos de experiência teriam aumentado o nível do personagem bárbaro. Mas desta vez, não importava quantos pontos de experiência ele ganhou, o seu nível não mudou. Finalmente, Baal, que estava rindo no altar, desapareceu depois de 1 hora, e parou de invocar demônios. Depois que Fê matou todos os demônios ao seu redor, ele pisou no trono de Baal, que parecia um altar, e então entrou no sangrento portal em forma de cachoeira atrás do trono sem hesitação. Depois de alguns segundos, Fê abriu os olhos e viu um novo espaço. A câmara Voidstone era muito diferente do Voidstone Keep anterior, era muito menor e mais escuro. As paredes ao redor da câmara de Voidstone pareciam antigas, e havia 1 tonelada de poeira nelas, fazendo-as parecerem esfarrapadas. Muitas peças do teto já tinham caído no chão, feitas de antigas placas de pedra, e a maior parte do chão também estava rachada. Este lugar parecia um túmulo que ia desmoronar a qualquer momento. Talvez fosse devido ao poder de corrosão do inferno, o palácio estava muito escuro e sombrio. A visibilidade de Fei foi grandemente reduzida devido à névoa espessa e sangrenta no ar e era mortal, venenoso e úmido fluindo ao redor dele. Este era o lugar da batalha final, este deve ser o local final no Diablo World. O Baal que apareceu no trono da destruição era apenas uma imagem espelhada, e o verdadeiro Baal estava escondido aqui. Ah, haha! Humano idiota! Sua viagem acaba aqui. Dá-me os teus deliciosos ossos, carne e alma. Eu sinto o cheiro de algo bom. Deixe-me beber seu sangue e transformá-lo em um dos meus soldados. Você poderia viver para a eternidade, hahaha. O verdadeiro Baal apareceu quando ele riu loucamente. Eternidade sua mãe. Me dê sua vida e a Voidstone. Papai precisa salvar suas mulheres. Ah. Vervim. Fei saltou no ar quando ele bebeu uma garrafa de poção de mana. Bum! Um tornado de prata feito de energia da espada atingiu Baal, e tirou 5% da saúde de Baal. Fei se sentiu muito mais confiante depois de ver isso. A batalha feroz começou. No entanto, a realidade foi mais cruel do que Fei imaginou. Baal tinha a inteligência que os chefes comuns no mundo Diablo não tinham, e ele era capaz de lançar tanto o elemento fogo quanto feitiços elementais de fogo. Seus feitiços eram todos ataques de efeito em área, e Fei teve dificuldade em se esquivar. Uma vez que ele fosse atingido, sua velocidade de movimento diminuiria e ele seria atingido ainda mais. Quando Fei tirou muito da saúde de Baal, este chefe usou o teleporte e lentamente recuperou-se enquanto desviava dos ataques de Fei. Depois de meia hora, Fei finalmente venceu essa luta contra o demônio mais poderoso de Diablo World no modo normal. Bum! O enorme corpo de Baal bateu no chão, e ele gritou e choramingou sem querer quando o sangue saiu de sua boca. Quando Baal morreu, um traço de relâmpago rosa saiu de seu cadáver e iluminou toda a câmara Voidstone. Então, o chão começou a tremer quando o palácio começou a desmoronar. Enormes pedaços de telhas caíram, e parecia que era o dia do juízo final. Havia todos os tipos de luzes piscando em volta do cadáver de Baal, azul, laranja, verde. Havia também quase pelo menos 10.000 moedas de ouro ao redor dele. Fê entrou direto no corredor em forma de T à sua frente, sem sequer olhar para as recompensas de Baal. Esse corredor em forma de T dentro da câmara de Voidstone era a estrutura mais misteriosa do Diablo World. Foi construído no vazio, os dois lados do corredor e o fundo do corredor eram o abismo vazio. Parecia que esta estrutura foi construída em algum lugar no espaço sem fim à vista. Havia muitas estátuas de pedra antigas nas laterais do corredor, e elas estavam ligadas por correntes de ferro enferrujado manchadas de sangue. Fei chegou ao final do corredor em forma de T. Em uma mesa de pedra bruta, o rei encontrou a Voidstone.
De acordo com a descrição da sacerdotisa Cara, a Worldstone pura deveria estar em uma cor azul escura exatamente como o céu, e deveria ser brilhante como um cristal. Além disso, deve ser uma esfera oval com cerca de 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. No entanto, a Worldstone na frente dos olhos de Fei estava obviamente manchada. Sua forma não mudou, mas sua cor agora estava vermelha. Ela dava uma sensação maligna e arrepiante. Quando Fei deu uma olhada nessa Worldstone, todos os tipos de pensamentos negativos e destrutivos apareceram em sua mente. Ele sentiu como se fosse cair e se tornar um demônio. Fei suspirou desapontado. No entanto, ele ainda empacotou esta Worldstone em sua bolsa. Ele só esperava que a Cara pudesse realmente purificar essa Worldstone mais tarde. Neste momento, uma misteriosa ondulação apareceu na frente dele. Em seguida, um portal azul apareceu ao lado de Fei. O arcanjo Tirael saiu do portal. Ótimo trabalho! Baal finalmente está morto. Honorável herói Fei, você provou sua coragem e poder usando suas ações e matou a fonte do mal no mundo. No entanto, a Worldstone está manchada. Deve ser destruída. Herói! Para a paz e pureza do mundo para sempre, você tem que destruí-la, disse Tirael. Este arcanjo estava usando uma armadura de luz sagrada, e chamas de energia semelhantes a tentáculos atrás dele continham um poder indefensável e majestoso. Quando ele olhou para Fei de perto, Fei sentiu como se estivesse sendo julgado pelos deuses. Ele sentiu que este arcanjo estava esperando por sua resposta, e este arcanjo ia matá-lo se ele recusasse. No entanto, o rei enrolou os lábios e não fez nada. Para ser honesto, ele não gostou dos anjos depois que conheceu a história por trás de tudo. Esta guerra entre o céu e o inferno era como um jogo jogado pelos deuses e os diabos para matar o tempo. Toda a dor que os humanos sofreram era como o tempero de uma refeição. Tanto o céu como o inferno não representam justiça, deuses e demônios eram criaturas poderosas, mas cruéis e egoístas. Fei se virou e deu a Tirael uma olhada para trás. Um item verde. Fei caminhou até o cadáver do último chefe Baal e viu um item que estava piscando uma luz verde. Depois que ele usou um pergaminho de identificação nele, esta armadura verde finalmente se revelou. Era uma armadura pesada que parecia perfeita em todos os aspectos. Isso é a armadura sagrada, imortal King Soul Cage. A voz de Fei estava tremendo. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos. Hail the King, capítulo 441. Sala de pedra misteriosa. Fei não esperava que ele seria capaz de obter um item divino como a armadura sagrada, imortal King Soul Cage. Este era um dos itens que compunham o conjunto excepcional chamado Rei Imortal. Fei teve a sorte de conseguir essa peça. Em Diablo World, todas as 7 profissões tinham seus próprios conjuntos de itens verdes de primeira linha. O melhor conjunto de itens que o bárbaro poderia obter era esse Rei Imortal, que havia rumores de ser o conjunto de itens que Bulkatos, o pai dos bárbaros, usou quando estava vivo. Bulkatos era conhecido como o Rei Imortal quando ele estava vivo, então este item herdou esse nome. Havia 6 componentes neste conjunto, incluindo um capacete, um martelo, uma armadura, um cinto, um par de manoplas e um par de botas. O poder de bônus que este conjunto fornecia quando era completado era insano, e muitos jogadores bárbaros no jogo na vida anterior de Fei sonhavam em completar este set já que os componentes eram todos difíceis de conseguir. O que Fei obteve agora foi o componente de armadura do conjunto de itens, a armadura sagrada, Imortal King Soul Cage. Seu estilo era muito legal,
e sua vivacidade era indescritível. Esta armadura incluía as placas de peito, guardas de ombro, guardas de braço, guardas de cotovelo, protetor de cintura e protetores de perna. No total, esta armadura cobria até 60% do corpo da Faye. Além disso, o design da armadura e seu estilo artístico eram incomparáveis. Não era restringido a usar como outras armaduras. Era uma armadura pesada que só os deuses podiam fazer. Faye estava tão excitado que seu corpo se contraiu incontrolavelmente. Sem hesitar, ele jogou fora a armadura que estava usando, que lhe custou 100.000 moedas de ouro, e colocou a armadura sagrada, imortal King Soul Cage. Ele instantaneamente sentiu um poder sem precedentes. Luz, conforto, poder, segurança, beleza. Todas essas palavras que descreviam essa armadura brilhavam na cabeça de Faye. Embora esta fosse uma armadura pesada, era quase sem peso. Quando Faye a colocou, ele sentiu como se estivesse vestindo uma túnica de seda. Atualmente, quase tudo abaixo do pescoço de Faye era protegido por essa armadura divina. Como se essa armadura fosse mágica e tivesse sua própria inteligência, ela começou a se ajustar para se encaixar perfeitamente no corpo de Faye. Neste momento, o rei parecia um deus da guerra que estava totalmente armado e que viajou através do tempo. Sua incomparável presença selvagem criou numerosas ondas sonoras, e ele de alguma forma também se parecia com o próprio Bulkatos. Com a armadura sobre ele, Faye foi capaz de ver as propriedades dessa armadura perfeita. Defesa, 999. Durabilidade, 100. Força requerida, 290. Nível requerido, 78. 50% de chance de conjurar o encantamento de fogo nível 10 quando atingido, mais 50% de resistência a veneno, mais 600 de defesa, mais 2 de habilidades de combate, bárbaro. Se Faye estivesse usando esta armadura divina durante a batalha com aquele homem de vermelho, ele não ficaria tão indefeso e não ficaria tão ferido. Pena que eu só tenho uma peça. Se eu conseguir todas as outras 5 peças do Rei Imortal, Faye riu estupidamente. Ele sabia que só poderia sonhar com isso, pois esse objetivo era quase impossível de ser alcançado em sua vida. Depois que Faye colocou a armadura divina, sua habilidade de combate aumentou muito, e ele começou a conferir seus outros prêmios. Exceto este item de conjunto verde, havia também 2 itens de level 6. Um deles era um par de botas de batalha pesadas chamado Botas da Tempestade Giantes Rage, que tinha as seguintes propriedades: mais 50% de velocidade de movimento e 25% de chance de conjurar o encantamento, Estrelas Geladas, nível 5 quando atingido. O outro era um arpão de ouro chamado Titãs Fury, que oferecia um dano de 99. Exceto que, também havia um item de nível 8 chamado Palmas de Requiem. Suas propriedades eram: defesa 299, durabilidade 89, mais 25% de penetração e dano adicional de gelo. No geral, era uma grande luva de metal. Como chefe final no modo normal, Baal deu a Faye de presente alguns itens grandes que outros demônios e monstros não puderam dar. Embora Faye tenha perdido muitos de seus itens quando lutou com aquele homem de vermelho hoje, ele conseguiu o que precisava depois dessa matança. Ele imediatamente equipou ao Botas da Tempestade Giantes Rage e o Palmas de Requiem. No entanto, ele não gostava de usar arpões, então não tinha uso para Titãs Fury. Ele colocou em sua bolsa e planejou vendê-lo para os NPCs na cidade. Depois de tudo isso, ele usou um pergaminho do portal da cidade e voltou para Arrogata. Humano, você deve destruir a Worldstone manchada. Caso contrário, o mundo será destruído. Você será atraído pelas forças do mal e se transformará em um demônio, e você nunca sairá. Antes de Faye entrar no portal, os rugidos do arcanjo Tirael ainda estavam soando na câmara Worldstone, que estava em colapso. De alguma forma,
Fei sentiu uma leve raiva na voz, como se esse NPC tedioso de repente mostrasse algumas emoções. Talvez eu esteja apenas confundindo as coisas. Depois que Fei foi para a Rogata, ele vendeu todas as coisas que ele não precisava para o NPC Ania. Então, sem hesitar, ele voltou para o acampamento dos trapaceiros, e entrou naquela misteriosa sala de pedra no vazio usando o portal espacial que já estava lá. Você voltou mais cedo do que eu pensava. Você já derrotou Baal. A cara que estava estudando cuidadosamente algo com Caim olhou para cima e perguntou quando viu a aparição de Fei. E, Fei acenou com a cabeça quando ele tirou a Worldstone manchada. Parece que os poetas viajantes deste mundo estão corretos, o amor é o melhor estímulo para um guerreiro. Oh, então está a Worldstone. Deus! Uma peça tão linda! É ainda mais bonita do que eu imaginava. Se não fosse manchado pelo poder do inferno, seria ainda mais perfeito. Akara e Caim pararam o que estavam trabalhando e olharam para a Worldstone em vermelho enquanto as luzes piscavam em seus olhos. Fei passou a Worldstone para eles. Oh! Não, 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 nós não nos atrevemos a tocar essa majestosa obra de arte, como se eles vissem um pedaço de ferro queimando. Ambos recuaram enquanto balançavam a cabeça e acenavam com as mãos. É muito perigoso. Com certeza nos transformaremos em demônios se o tocássemos. A única pessoa que pode segurá-lo e ainda ficar bem é você que derrotou Baal. Haveria problemas se outras pessoas o tocassem. Ok, eu entendi. Fei colocou a Worldstone manchada em sua bolsa e perguntou nervosamente: vocês encontraram uma maneira de purificá-la? Quase. Senhor Fei, não se preocupe, há tempo suficiente, por favor, espere um momento. Depois que Fei mencionou isso, os dois cientistas loucos voltaram ao trabalho. Fei os viu estudando o livro, A Sabedoria do Rei Demônio. Os dois já decodificaram e romperam a fechadura colocada pelas lanternas de pedra que fluíam no ar, e já tiraram este livro de seu lugar original. No momento, eles foram absorvidos como se descobrissem algo que nunca haviam conhecido antes, na última página do livro. Fei teve que segurar a ansiedade que estava sentindo e esperar pacientemente. Esta misteriosa sala de pedra foi descoberta no porão da sede do grupo de mercenários Bland Edge. Exceto pela sabedoria do Rei Demônio, havia também um esqueleto dourado com um enorme machado na mão. Fei se virou e olhou para esse esqueleto dourado que era muito menor do que um humano comum, e ele sabia que esse esqueleto foi uma criatura muito poderosa quando estava vivo. Tinha morrido há muito tempo, já que a sua carne havia desaparecido, mas seus ossos ainda davam a Fei uma sensação muito perigosa. Quando Fei viu pela primeira vez este esqueleto, ele pensou que este esqueleto era uma elite de classe Lua quando estava vivo, mas estava claro que ele estava errado. Depois que ele tentou se aproximar desse esqueleto como um bárbaro de nível 99, ele percebeu que ainda não conseguia. Se ele quisesse ficar a 5 metros deste esqueleto, ele seria despedaçado por aquela enorme e poderosa pressão. Não esqueçam de comentar e recomendar. Não esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar nossos vídeos.